Bom dia, bom dia, bom dia, senhores. E aí? Tudo certo? Tudo tranquilo? Gustavo Lima. Temos a presença de Gustavo Lima na nossa aula hoje. Que beleza, hein? Que honra, hein? Grande Gustavo Lima. Beleza, que beleza. Ô, meus queridos, semana passada nós terminamos a aula fazendo exercício sobre bases. Hoje eu vou falar dos indicadores ácido base para depois a gente poder falar dos óxidos, tá? Aqui, ó. Deixa eu compartilhar com vocês. Compartilhar a tela. Pesado. Beatbox. Way. Aí manja, hein? Aí manja, hein? Aí. Então é o seguinte, ó. Nós paramos aqui, tá? Fizemos esse exercício, tá? Discutimos solubilidade, força, etc. Nome. Então, para a gente finalizar essa parte aqui, nós vamos falar sobre os indicadores ácido-base. Seguinte, pessoal. Como vocês viram ácidos e bases, né? Vocês sabem que os ácidos são responsáveis pela acidez e a base são responsáveis pela basicidade ou pela alcalinidade, né? E existe uma maneira de medir essa acidez e essa basicidade sem a necessidade de eu utilizar um aparelho chamado de pH-metro. Por que pH-metro? Porque pH vai ser a escala de acidez mais famosa, não é a única, mas é a escala de acidez mais famosa que a gente tem. Eu utilizo o pH para falar sobre uma substância ácida, básica ou neutra. Lá no segundo ano, também no terceiro bimestre, nós vamos ver algo chamado de KW. E aqui no KW eu vou falar para vocês sobre o pH e sobre o pOH. Tá? Que também é uma outra escala que eu posso utilizar para descobrir se uma solução é ácida, básica ou neutra. Porém, aqui no primeiro ano, eu só preciso que vocês fiquem atentos ao pH. Tá? É isso que eu preciso que vocês fiquem atentos. Apesar dele ter colocado que vai variar de 1 até 14, é mentira, tá? Isso vai variar de 0 até 14. O pH vai variar de 0 a 14. Sendo que, tá? Sendo que, se esse pH for 7, eu falo de uma solução neutra, como é o caso da água. Se o pH for abaixo de 7, eu aumento a acidez. Tá? E se o pH for acima de 7, eu aumento a basicidade. O que a gente precisa saber? Que acidez e basicidade são inversamente proporcionais, beleza? Então, quanto maior a acidez, menor será a basicidade. O contrário também é válido. Tá? O contrário também é válido. E quanto menor o pH, maior é a acidez, tá? E menor é a basicidade de uma certa substância. É isso que eu preciso que vocês saibam. Que a escala de pH, média, acidez de uma substância, ela vai variar de 0 até 14. Quando ela é 7, a substância é neutra. Quando ela estiver abaixo de 7, a substância é ácida. Quando ela estiver acima de 7, a substância é básica. É isso que eu preciso que vocês saibam. Tranquilo? Ok? Bom, para a gente conseguir ilustrar isso, tá? Ilustrar se uma solução é ácida ou básica, porque muitas vezes eu preciso do valor exato, e aí eu utilizo um aparelho, tá? Chamado de pH-metro, que ele vai me dar o valor preciso daquela acidez, daquele pH. Porém, existem situações que eu só preciso saber se a substância é ácida ou básica. E aí eu posso utilizar o que a gente chama de indicador ácido-base. O que é um indicador ácido-base? É uma substância, tá? É uma substância que vai nos mostrar, através da mudança de cor, né, se a solução é ácida ou básica, ok? Então, por exemplo, ó, se você pegar um indicador ácido-base tradicional, por exemplo, o suco de repolho roxo, né, você vai chegar em algo parecido com isso aqui, ó, parecido com essa escala, tá? Onde você tem uma acidez nessa tonalidade de vermelho para laranja, amarelo, vai esverdeando, e para cima disso você vai ficando já com uma alta basicidade. Tá? Além do suco de repolho roxo, que é um dos indicadores naturais que a gente tem, tá? Você também pode utilizar beterraba, pode utilizar flor que seja roxa ou avermelhada. Por quê?
tá? Porque a gente tem uma substância ali dentro que ela serve, tá, como esse indicador, porque ela troca de coloração em pHs diferentes, tá? A antocianina. Mas isso a gente vai ver daqui a pouco, eu vou passar um vídeo para vocês aí depois, ok? Além disso, existem outros indicadores. Para quem tem piscina em casa, tá? Para quem tem piscina em casa, você já percebeu que você pode ter duas opções para medir o pH da piscina. Você tem um objeto que é parecido com isso, certo? E aí ele tem a marcaçãozinha dele, tá? Num você mede o cloro, tá? E um você mede o cloro, que ele vai ficando ou amarelinho ou bem esbranquiçado, aí você mede a quantidade de cloro. E no outro você mede o pH. O cloro você mede com o indicador amarelo e o pH você mede com o indicador vermelhinho. Se você jogar aquelas 3 gotinhas daquele indicador, chacoalhar, e isso aqui, ó, isso aqui ficar laranjado, né? Laranjado, é porque o pH está muito ácido. Se ele ficar roxo demais, é porque o pH está muito básico. Então ele tem que variar entre essas duas cores, tá? Para que o pH esteja ok. Tá? Para que o pH esteja ok. Qual que é o pH ok para piscina? Cara, 7.2 é um pH ok para piscina. Por quê, professor? Porque 7.2 é o pH do teu olho, velho. Tá? O pH do teu olho é 7.2. Então é ideal que você coloque o pH da piscina nesse valor para você não sentir uma ardência nos olhos. Muita gente confunde e coloca a culpa no cloro. Nossa, eu entrei na piscina e meu olho tá ardendo, tá ardendo, tá ardendo, tá muito cloro, muito cloro, muito cloro. Não, não. Muitas vezes não está muito cloro. Tá? Muitas vezes está com o pH desajustado. E isso vai fazer você ter uma ardência nos olhos. Se você mergulhar nessa piscina com pH 6.4, meu amigo, o seu olho vai ficar bem vermelho e vai arder bastante. Mesma coisa se você tivesse entrado nessa piscina com pH 8. Porque daí a água começa a ficar esbranquiçada, leitosa, e esse pH vai incomodar o seu olho. Tá? Então, o pH ideal é 7.2, porque é o pH do seu olho, certo? Então, você consegue saber a faixa de pH por conta da coloração, ok? Por conta da coloração. Vem um papelzinho junto, e esse papelzinho é como se fosse o que a gente chama de gabarito, né? Então, ele vai mostrar isso aqui para você, ó. Ó, é isso aqui que ele mostra para você. Tá? Ele só mostra esses valores aqui, atrás. E aí ele fala, olha, né, aqui vai ser 8, 7.4, 7.2, 7, 6.8, 6.6, 6.4. Então você sabe dessa faixa, que é a faixa importante para a piscina. Tá bom? Fora isso, você pode usar um outro indicador, que é chamado de papel universal. Ele é uma fitinha, tá? Aí não tem que pingar nada. Ele é uma fitinha e ele tem 4 quadradinhos aqui, essa fitinha. Você mergulha na água da piscina, agita por alguns segundos e compara com outro gabarito que tem atrás do pote. E aí ele tem 14 combinações de cores. E aí você coloca a sua fitinha para saber em qual combinação que ela está, porque daí ele vai te dar o valor do pH da piscina, tá bom? É assim que funciona os indicadores ácido base no nosso dia a dia, né? Por exemplo, ok? Para quem tem aquário também é bem necessário isso. Tá? Você pode usar também a fitinha ou tem um indicador próprio também para você medir o pH do aquário. É importante, principalmente para quem tem aquário de água salgada, né? Isso é um problema. Você tem que controlar a quantidade de cloro, você tem que controlar o pH e você tem que controlar a salinidade. Muitas vezes você faz todos esses processos com indicadores, que são substâncias que trocam de cor para falar para você se isso está dentro da faixa correta ou não. Existem alguns indicadores que você precisa conhecer. Então eu vou falar de um aqui, depois a gente vai para o LA mais tarde, e aí eu falo para vocês dos outros, tá? Um indicador importante é a fenolftaleína. Porra, a fenolftaleína ficou ruim. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Fenolftaleína. A fenolftaleína é o indicador ácido base mais utilizado, tá? Basicamente nas provas aí. E nos laboratórios? Não, nos laboratórios não. Tá? Eu trabalhei por muito tempo no laboratório de análise química do IAPAR, que é o Instituto Agronômico do Paraná. Não sei, quando vocês chegam em Londrina, vocês vêm de Faxinal, né, e chegam em Londrina, vocês passam na frente lá do IAPAR, certo? E lá a gente fazia análise de tecido de planta, de semente e de folha. E nós utilizávamos indicadores ácido-base durante os processos, tanto na análise de solo quanto na análise de planta. Então nós utilizávamos esses indicadores ácido-base para mostrar
se a neutralização havia acontecido, se o ácido neutralizou a base, se aquilo já teve reação química ou não. Tá? Então, não só a fenolftaleína. A gente usava o alaranjado de metila, o azul de bromocresol, tá? O verde de bromotimol, o azul de bromotimol. Então, eram trocentos indicadores e cada um tinha sua utilização. Professor, por que existem vários? Porque existem indicadores, por exemplo, que vão trocar de cor entre 4 e 5. Existem indicadores que trocam de cor entre o 8 e o 9. Existem indicadores que trocam de cor entre o 11 e o 12, por exemplo. E aí depende do que você tem, tá? Do pH da solução que você tem, e após a reação, qual é o novo pH, você vai ter um indicador, tá? Ácido-base específico para cada faixa de pH. Por isso que é importante ter vários, porque eu não posso usar o mesmo indicador para todos os casos. Por exemplo, a fenolftaleína. A gente utiliza a fenolftaleína de uma maneira bem mequetrefe, tá? Bem mequetrefe. Por quê, professor? Porque a gente fala se a fenolftaleína ficar incolor, nós estamos no meio ácido. E se a fenolftaleína ficar rosa ou vermelha, tá? Mas é um rosa pink bem forte, nós estamos em um meio básico. É isso que nós temos. Tá? Mas por que eu falo que é mequetrefe, galera? Porque o ponto de viragem da fenolftaleína é aqui, ó. O ponto de viragem da fenolftaleína é de 8,2 a 10. E a gente utiliza ela para falar o que é ácido, o que é básico. Tem que tomar cuidado. Porque se você estivesse com um pH 7,5, por exemplo, você não teria trocado ela de cor ainda. Isso já não é, tá? Isso já não é ácido, isso aqui já passa a ser básico. Então, por mais que a gente fale que a fenolftaleína é incolor e meio ácido e rosa meio básico, isso é no geral, tá? No geral. Mas o ponto de viragem que a gente chama, que é quando ela começa a trocar de cor, fica nessa faixa, tá? E cada indicador ácido-base tem uma faixa específica, né? Que vai ser indicado para determinadas reações, beleza? Bom, agora que vocês sabem o que são os indicadores, né, o que são esses indicadores ácido-base, vamos dar uma olhada aqui em algumas soluções do dia a dia. Tá? Em algumas soluções do dia a dia. Por exemplo, vamos começar pelas mais básicas. Tá? pH 13,5 é o pH do hidróxido de sódio, a boa e velha soda cáustica. O sabão, sabe aquele sabão de soda que você faz em casa? Né? Você já fez com a mãe, com a tia, com a avó, com o vô, com o pai, com o tio, não sei, eu já fiz. Né? Aquele sabão de soda, o pessoal de casa gosta demais, né? As vós, as mães adoram. Aquilo que é sabão bom, aquilo que arranca sujeira. Por quê? Porque elas fazem com uma quantidade de soda exagerada. Colocam muita soda, velho. Ah, mas é bom. Porra, é bom. Lógico, vocês vão ver que todos os produtos básicos, né? Todos os produtos de limpeza, eles são básicos. Então, se você tem soda, isso vai ajudar a arrancar sujeira e gordura da roupa. Só tem um problema. Se tiver soda em excesso, cara, isso acaba com a camiseta, por exemplo. Isso acaba com a coloração. Então, se lava 3, 4 vezes com esse sabão, já está desbotando. Né? Então, não é assim. Tem que ter um equilíbrio. Não precisa colocar em excesso a soda cáustica. Um detalhe que você pode perceber, se o meio é básico, é pela sua mão limbosa. Você já colocou a mão no sabão em pó, no sabão líquido, e lavou a sua mão com água? Parece que não sai, continua liso. Isso, esse lisinho, esse limboso, é de uma solução extremamente básica. E o sabão feito em casa, sabão caseiro, cara, sua mão fica limbosa e não sai nunca. Por quê? Tem muita soda, tá? Tem muita soda. E aí o pH é altíssimo também, beleza? O que mais que nós temos aqui, ó? Detergente. Os detergentes, de maneira geral, eu posso ter detergente com essa faixa de pH e posso ter detergente com a faixa de 7 e uns quebradinhos aqui, ó, que é o detergente neutro. Tá? Ele é chamado de detergente neutro por conta desse pH bem mais baixo que ele tem se comparado com o detergente comum. Isso é bom, tá? Isso é bom, porque evita a retirada em excesso. Tá? Por exemplo, se você for lavar uma peça de roupa, um pano, alguma coisa, evita a retirada em excesso, tá? Dos corantes, etc. Ah, mas não limpa direito. Óbvio que limpa, meu amigo. Óbvio que limpa. Fiquem tranquilos, tá? Fiquem tranquilos. O que mais que a gente tem aqui, rapaziada? Água do mar. Água do mar, pH 8,6 em média.
tá? pH 8,6. Nós temos o sangue, apesar dele colocar 7,5 aqui, ó, o pH do sangue, na verdade, é esse aqui, ó, de 7,35 a 7,45. Não pode variar muito disso, senão você ploft, tá? Já era. Então a faixa de pH do sangue é de 7,35 a 7,45. Ele trouxe aproximadamente 7,5 aqui, tá? Inclusive nós vamos discutir um pouco mais sobre o sangue quando nós estivermos lá no segundo ano e falarmos sobre uma solução chamada de solução tampão, tá? Mas não é o caso aqui agora, não é o caso. O que mais nós temos? Água da chuva. Isso aqui nós também vamos discutir. A água da chuva, ela já é ácida por natureza, tá? Ah, mas por quê? Porque a gente tem gás carbônico com água forma ácido carbônico, e aí leva a uma certa acidez. Porém, existem também as chuvas ácidas, né? Ela é chamada de chuva ácida. E nós vamos ver que a chuva ácida, na verdade, não é 6,2, tá? 6,2 é o comum. Nós vamos ver que a chuva ácida é a partir de 5,5. Quando o pH for de 5,5 ou menos, isso é chamado de chuva ácida. Por quê? Porque eu tenho uma acidez a mais do que o normal. Tá? Essa acidez a mais do que o normal faz com que ela seja chamada de chuva ácida. Tá? Ok? Mas eu vou falar mais isso lá nos óxidos para vocês. Nós vamos discutir lá nos óxidos ácidos e aí eu comento um pouquinho mais. O que mais que nós temos aqui? Suco de laranja. Pessoal, quem tem gastrite. Ah, professor, eu tenho gastrite, tenho queimação no estômago. Pelo amor de Deus, não acorda cedo e vai tomar um copo de suco de laranja, um copo de suco de abacaxi ou suco de limão, cara. Você vai acabar com o seu estômago. Por quê? Porque você está colocando mais ácido no seu estômago. E o que é a gastrite? É o excesso de ácido no estômago. Então você sofre com excesso de ácido no estômago e vai lá e toma um refrigerante, por exemplo. Toma um suco de laranja. Você está perdido, cara. Está perdido. Você vai sentir muita dor e isso vai começar a piorar. Então, suco de laranja, suco de frutas cítricas, laranja, limão, abacaxi, extremamente ácido. Evite isso se você tem gastrite, tá? Ó, evite isso se você tem gastrite, tá lá. E aqui o ácido estomacal, que vai variar o pH 1. Tem que tomar só um cuidado, que esse pH que ele coloca aqui, como basicamente sendo 1, é para o ácido separado. Mas no geral aqui, ó, esse ácido vai variar de 1 a 1,8, 1,9. Tá? É essa variação que a gente tem aí, chegando até pH 2 em algumas situações. Então, o ácido do seu estômago é muito, muito forte. Tá? Você tem um pH muito baixo nele. Isso vai ajudar no processo digestivo. Só um detalhe importante, eu gosto de comentar isso aqui, que se alguém tiver esse problema, por favor, procure ajuda. Existe uma doença chamada bulimia, pessoal. A bulimia é quando a pessoa come, enfia o dedo na garganta e vomita. Para quê? Para não engordar. Então ela come o rango, porra, que pizza gostosa. Comi lá, 4 pedaços. Só que aí eu vou engordar, eu não quero engordar. A pessoa enfia o dedo na garganta e vomita. Né? Isso é uma doença chamada bulimia. Isso vai te deixar fraca, isso vai te deixar sem nutrientes, isso não vai fazer você emagrecer de maneira correta e depois você vai engordar rapidamente tudo isso. Então você só tem prejuízos. E um dos problemas das pessoas que sofrem dessa bulimia, que acabam vomitando para não engordar, é o problema nos dentes. Tá? Por que o problema nos dentes, professor? Porque quando você pega o dente do cidadão lá, ó, esse dente da Mônica, né? Aqui, ó, o canino, pá. Aqui, ó. Quando você pega o dente da pessoa, nós temos um esmalte, tá? Um esmalte no dente. Esse esmalte, ele é removido por substâncias que sejam ácidas. Por exemplo, suco de laranja, suco de limão, refrigerante, que está nessa faixa de pH também, vai arrancar o esmalte do seu dente. E aí, se a pessoa vomita, olha o que ela está jogando para fora. Além da comida, ela está jogando ácido, suco gástrico. Isso aqui é ácido clorídrico, meu irmão. Então, esse ácido vai bater no seu dente, né, durante o ato de vomitar. Professor, que nojo, 8 horas da manhã você está falando isso? O que eu posso fazer? E aí vai passar pelo seu dente e vai começar a remover o esmalte. Então, muitas pessoas que sofrem de bulimia têm problemas nos dentes, têm dente fraco, com muita cárie. Por quê? Porque o ácido vai corroendo todo o esmalte do dente, toda a hidroxiapatita, que é o nome do esmalte que a gente tem no dente. Tá? Muito cuidado com isso. É extremamente sério. Pelo amor de Deus, não façam isso.
Você vai acabar com a sua saúde, não vai conseguir emagrecer e ainda vai passar por alguns problemas psicológicos. Então eu falo, tá? Sempre eu comento isso porque já aconteceu da gente ter casos e a gente conseguir ajudar. Procure ajuda psicológica. Se não conseguir procurar um psicólogo direto, alguém das suas amigas, da sua escola, avise. Pode falar para mim que eu tento arrumar alguém, converso com a escola. Não pratiquem bulimia, pelo amor de Deus. É uma doença, você não consegue se controlar. Tem gente que come e vomita, come e vomita, come e vomita durante semanas. Isso acaba com a tua saúde. Por favor, tá? É uma coisa extremamente séria que a gente precisa ficar atento. E se você conhece alguém, por favor, faça com que essa pessoa pare. Se você não consegue, conte isso para alguém responsável por ela. Ah, mas ela pediu para eu prometer porque eu sou amiga dela. Se você é amiga dela, você quer ela viva. Bem, faça isso. Conte para alguém, tá? Porque ela não vai conseguir pedir ajuda sozinha. É algo extremamente sério. E essa anorexia, essa bulimia depois, ela pode se desenvolver para uma anorexia, tá? E aí, filho, a situação fica ainda mais complicada. Então, por favor, tá? Por favor, ajude, tá? Ajude alguém que sofre destes problemas. Beleza? Certo? Pessoal, seguinte, à tarde, tá? À tarde, eu vou mandar para vocês um vídeo, tá? Do Manual do Mundo para falar sobre indicadores ácido-base, tá? Vou mandar um vídeo para vocês do Manual do Mundo para falar sobre indicadores ácido-base, beleza? Agora nós vamos lá para o LA. Professor, mas eu preciso pegar o LA? Não, fica tranquilo, por enquanto não. Tá tudo na paz, tá? Deixa eu só achar a página para eu conseguir compartilhar. Compartilhar. Aqui. Cadê? Ó, lembra que eu tinha falado dos indicadores ácido-base? Aqui estão, ó. Tá? Aqui estão alguns indicadores ácido-base, tá? As colorações e o ponto de viragem. Tá? E o ponto de viragem. Então, de todos esses, quais são os famosões, os mais utilizados? A fenolftaleína, tá? A fenolftaleína é a mais famosa. Como eu disse para vocês, a faixa do ponto de viragem, que é quando ela troca de cor, é de 8,2 a basicamente 10. Tá? Ela é incolor em meio ácido, ou, na verdade, abaixo de 8,2. E ela é vermelho, né, para rosa, acima dessa faixa de 9,8. É um dos indicadores mais utilizados, a fenolftaleína. Além da fenolftaleína, tá? Qual que é o mais utilizado? O papel tornassol. Papel tornassol. O papel tornassol é um papelzinho, tá? Que ele pode apresentar variação de cor. Vermelho, tá? Se você pegar o papel tornassol vermelho, colocar em uma solução e ele permanecer vermelho, ele vai ser ácido. Se você pegar esse papel vermelho e ele trocar por uma coloração azul, aí ele já vai ser básico, né? Então, dos indicadores ácido-base, os mais famosos é a fenolftaleína e é o papel tornassol, tá? Fenolftaleína e papel tornassol. E aí existem outros, como eu citei para vocês, que são muito utilizados em laboratório. Então, por exemplo, o alaranjado de metila e o vermelho de metila são bastante utilizados. Tá? Alaranjado de metila e vermelho de metila são bem utilizados. Ah, mas é a mesma coisa. Na verdade, não. Troca-se a faixa do ponto de viragem. Ó. Tá? Troca-se a faixa do ponto de viragem. Ok? Além disso, outro bem utilizado, o azul de bromotimol. Tá? O azul de bromotimol é bem utilizado também em laboratório quando a gente fazia análise de pH. Tá? Análise de pH de solo, azul de bromotimol, a gente conseguia ver essa troca de coloração com grande facilidade. Tá? Bastante utilizado. O vermelho do Congo é muito caro, tá? O vermelho do Congo é muito caro, então é pouco utilizado. O verde de bromocresol também
tá? O verde de bromocresol também. E aí acho que só, tá? O vermelho de fenol em laboratório é pouco. O vermelho de cresol também, pelo menos no laboratório que eu sempre trabalhei, a gente utilizou pouco. O azul de timol, ele tem duas transições, ó. Então ele tem a primeira troca de cor, ele tem a segunda troca de cor, também pouco utilizado. O amarelo de alizarina também era um indicador caro, que a gente quase não conseguia, nem na UEL tinha em grandes quantidades. Tá? E o azul de Epsilon, que ele é bem bonito, mas também é um indicador bem caro e numa faixa de pH que quase não tem tanta troca. Tá? Mas ele é bem bonito mesmo. Essa coloração violeta dele é bem bonita. Tá? Esses são alguns dos indicadores que nós temos, tá? Bastante utilizados aí em laboratório, tá? Em análise. Você na sua casa, como eu citei, se você tem piscina em casa ou se você tem aquário, muito provavelmente você já fez essas medições, você já utilizou esses indicadores, mas você só não sabia disso. Tá? Você só não sabia disso. Deixa eu ver, mandaram uma pergunta aqui, deixa eu ver o que tá. Ah, não, é só o nome. Fique tranquilo, não precisa colocar o nome. Beleza? Pessoal, a nossa aula de hoje era sobre indicadores. Tá? Eu venho com vocês, ó, na terça-feira, na segunda-feira que vem. Hoje à tarde eu vou deixar o vídeo, tá, do indicador ácido base de repolho roxo, e aí a gente vem na segunda-feira que vem falando sobre óxidos. Beleza? Tranquilo? Espero que vocês tenham uma excelente semana. Fiquem todos com Deus, um bom descanso, bons estudos e até depois. Tchau! Precisa mandar nome, não.